Boa noite a todos. Graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos com o propósito de conversarmos um pouco mais a respeito da doutrina dos Espíritos. Como de praxe, iniciamos a nossa tarefa sempre com uma prece. Por isso, convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a mentalizarmos a espiritualidade amiga, protetora, que com certeza está em busca dos nossos corações. Espiritualidade enviada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional de todas as horas. Por isso, Senhor Jesus, a Ti damos graças. Graças te damos, Senhor, pela feliz oportunidade que nos ofereces de mais uma noite nos encontrarmos aqui reunidos. E que possamos todos, Senhor, perceber, sentir, entender que aqui estamos em Teu nome, com o propósito de aprender, de nos melhorarmos, de entendermos as Tuas doces e santas palavras de amor, de luz e de vida eterna. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua presença incondicional, na Tua ajuda, através dos Teus mensageiros de amor, que suplicamos o Teu consentimento, para em Teu nome iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Antes de entrarmos na nossa temática propriamente dita, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, lá do capítulo 13, para a nossa reflexão inicial, que tem como título Benefícios pagos com a ingratidão. Lá no item 19 do capítulo 13, o Evangelho nos diz: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, apenas para satisfazer demonstrações de reconhecimento, é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é único, agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa do bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua ingratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os benefícios acabam por abrandar. Os mais empedernidos corações podem ser olvidados nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles
e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjearás o mérito de haver feito bem, desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimem. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidão das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirareis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Palavras trazidas por comunicação mediúnica, por um espírito que se identificou como guia protetor na cidade de Sentes, no ano de 1862, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que deixamos para a nossa reflexão inicial. Muito bem. Como de praxe, conversamos sempre às nossas noites de sextas-feiras a respeito da obsessão. E a obsessão é um tema muito comum, ou relativamente comum, ao menos dentro das casas espíritas, por ser comumente abordado, discutido, conhecido, trabalhado, tratado. Mas, infelizmente, a maioria de nós tem entendido ela sempre por uma condição restrita, por uma condição que não diz ou que não reflete o significado da sua amplitude. Porque é a obsessão uma realidade existencial que acomete a humanidade desde os primórdios da sua existência até os dias de hoje, de forma contundente. Mas não simplesmente porque é consequência ou influi negativamente ou eventualmente a quem quer que seja, mas porque ela tem ou ela traduz uma realidade mais ampla. Ela tem um sentido maior, ela tem um propósito maior. E muito ao contrário do que muitos de nós imaginam ser a obsessão uma coisa negativa, ruim, perniciosa, ela tem, sim, um propósito educativo. Trouxemos algumas palavras, lá do Evangelho também, que vão nos ajudar a compreender o significado da obsessão que normalmente é esquecido ou não entendido via de regra. Nos diz o texto o seguinte: as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Se nós substituirmos também a temática da obsessão por essas condições ou essas vicissitudes ou esses gostos que as palavras nos sugerem, iremos também ter a condição de entender que ela nos sugere, nos traz, nos aproxima, nos ensina, às vezes obriga, porque a gente muitas das vezes não tem muita opção, mas a caridade é o grande remédio da obsessão. Por isso ela tem esse lado positivo. Continua o texto dizendo: com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podereis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Ou seja, enquanto a obsessão é a agressão ou a vingança, ou a forma de imputar o sentimento negativo de um ser sobre o outro, são as concessões, ou seja, o perdão, que vai possibilitar a condição
do tratamento da obsessão. O texto nos continua dizendo: tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao mundo neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. Mas sim, o que é que tem a ver isso com a obsessão? Sem nos apercebermos, a obsessão nada mais é do que o chamamento. É a portinha da espiritualidade. Só que, lamentavelmente, ou felizmente, vamos ver se é lamentável ou se é feliz aquele que se toca pela obsessão ao final dessa exposição, que elas nos chegam, que elas nos chamam a atenção. Porque, via de regra, estamos nas nossas vidas buscando o quê? As nossas satisfações materiais, as nossas realizações profissionais, as nossas conquistas, as nossas posições sociais, profissionais, a efetiva condição da realização da conquista material, que traduzimos como a condição verdadeira de ser feliz, ou de se viver bem. Mas o texto continua nos dizendo: a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. A época do Cristo, eu acho que todos devem conhecer a história que os cristãos se entregavam lá no circo aos leões famintos, como testemunho da fé que tinha em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a condição era, para a salvação deles, ou não serem comidos pelos leões, é que abjurassem, esquecessem, que negassem a sua fé. E eles preferiam ser comidos pelos leões a rejeitar a fé que tinha em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na sociedade, para seres cristão, não se faz mistério, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. E aí está o grande ponto das obsessões: o orgulho, a possessividade, a vaidade, a condição de ser, ou melhor, a condição de ter o reconhecimento, de ter aceitação, não efetivamente de valores que possam enobrecer, mas da condição social, muitas das vezes, ou da condição profissional. Não que haja demérito nisso, mas, infelizmente, nós estamos, em primeira instância, a todos os momentos, nos dedicando prioritariamente a essas realidades. E continuam as palavras também do Espírito Protetor, lá em Cracóvia, no ano de 1861, dizendo: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Eu não sei se os irmãos percebem, mas é a espiritualidade contundentemente nos dizendo, nos falando, que o egoísmo é a chaga da humanidade que nos conduz à realidade existencial que estamos experimentando diante da espiritualidade que nos é possível atingirmos. Ou é possível participarmos. E sem darmos conta, a inferioridade da obsessão que abraçamos nada mais é a condição de aproximação da espiritualidade que nos é possível chegar. Por isso que elas estão junto de nós. Porque os protetores também estão aqui nesse momento tentando nos ajudar. Mas eles não conseguirão nos ajudar se dentro de nós animar o sentimento da vaidade, do orgulho, da pretensão, da realização, do sentimento de posse, da vingança, do ódio, e por assim por diante. E da vida, a criatura humana se envaidece com a beleza de todas as coisas, de tudo o que existe. A sua capacidade de discernir, a sua capacidade de entender, sobretudo, sempre a sua capacidade. Nunca a humildade de compreender que o grande todo ofusca a nossa realidade. Ofusca a nossa condição de perceber. O grande todo é tão grande
que os nossos sentidos obtusos, é isso que a espiritualidade superior nos diz, não nos dá a condição de perceber, de entender a realidade. E a realidade, para muitos de nós, nada mais é do que aquilo que satisfaz as nossas modestas pretensões. Só para se ter uma ideia dessa pretensão ou dessa condição humana de não compreender a realidade existencial da obsessão ou da condição maior do grande todo que nos inspira, nós encontramos uma charge lá num jornal de São Paulo que achamos bastante interessante e resolvemos trazer para aqui para exemplificar a condição humana de não compreender certas coisas. Estava lá numa noite estrelada, em determinado dia, um casal de namorados conversando. E um deles chegou para o outro e disse: fala uma coisa romântica. E aí, o outro imediatamente disse: meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto infável de paixão. Imediatamente, o que pediu para ele dizer alguma coisa ficou embasbacado e disse: uau, agora traduz. Não entendeu, foi nada. O outro todo apaixonado, inspirado, até versando, transmite o seu sentimento de paixão por ela. Mas ela não entendeu nada. Aí ele olha para ela e diz: como vou falar de rosas para alguém que não consegue sair do deserto? Isso somos nós. Como falar de espiritualidade se estamos presos à matéria? Como entender a obsessão se são os valores obsessivos que norteiam os nossos propósitos, as nossas ideias, os nossos objetivos, os nossos sentimentos? Como entender, como tratar a obsessão? Como buscar a espiritualidade se é o terra-terra que nos satisfaz? Percebe? O que é que nos prende à obsessão? Compreende porque estamos invariavelmente obsediados? Muitas das vezes sem perceber, achando que está tudo bem. Não, eu vou lá porque hoje é dia de tratamento, vou lá só dar minha passadinha porque é bom. Mal sabe a necessidade que tem espiritual de se tratar. E isso é a obsessão, uma influência negativa. Depende, né? Porque essa influência negativa, muitas das vezes, é o que nos apraz, é o que nos satisfaz, é o que nos dá prazer, é o que convivemos muito tempo nessa vida, e sabe Deus em quantas outras vidas foram recebendo, percebendo, usufruindo, aproveitando, vivenciando, alimentando, buscando, muito mais recebendo do que dando. Mas quando ela já não nos satisfazem, se torna uma obsessão. E aí nós queremos afastar o obsessor, porque o obsessor é aquele que está me fazendo mal. É um espírito mau que sabe Deus como foi que se aproximou de mim. Mas não conseguimos ver e entender a participação de influência negativa que participamos de forma permissiva, consentimos que esses se aproximassem de nós. Muitos de nós estão vivendo essa realidade hoje, querendo tratar a obsessão como se a obsessão partisse do obsessor. Porque não conseguimos ver a parcela que nos cabe enquanto obsediados no processo. E isso acontece porque tudo vibra numa escala contínua de vibração. E isso parece enunciado de física quântica, ou a lei da atração. É muito comum se ouvir falar nesses termos aos dias de hoje. Está lá o Espiritismo nos dizendo que tudo está conectado, tudo vibra
tudo está ligado literalmente um ao outro. E nós achamos que é enunciado de física quântica ou da lei de atração. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tem tudo a ver com o espiritismo. A espiritualidade superior já vem nos falando que tudo vibra, que tudo está em tudo. Está lá no livro dos Espíritos. É só ler. E quando lê, presta atenção, porque às vezes a gente lê e não presta atenção. Mas a espiritualidade superior já nos diz que tudo está em tudo, ou seja, tudo está conectado. Mas Silvio, por que é então que eu só vejo meus obsessores? Por que eu estou há tanto tempo fazendo tanto tratamento? Por que eu não consigo resolver esse problema da minha obsessão? Já assisti palestras, já fiz N tratamentos, já li até alguns livros, já vi outros vídeos lá no YouTube que falam disso, mas eu não consigo. Será que eu tenho que ir para outra casa fazer o tratamento? Tem uma receita que diz assim: se você quer alguma coisa nova, se você quer mudar a sua realidade, você tem que fazer diferente. Porque você pode ir para a casa espírita que for, você pode ir para a religião que for, você pode ir para qual tempo religioso que seja. Se você continua com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos, costumes, sinto muito. Ninguém vai conseguir tratar a sua obsessão. Porque a nossa obsessão, quem criou? Fomos nós mesmos. Não foi ninguém, não. E aí é que está a condição que não é restrita à obsessão. Nós não conseguimos, muitas das vezes, ver a participação maior do significado que tem o sentimento contundente da obsessão. Ela faz parte de uma situação e realidade maior, de uma condição existencial de vida que nós não compreendemos. Imaginamos que a obsessão é uma influência que tem que ser tratada na casa espírita. Naturalmente, tem que ser na casa espírita, porque não tem nenhuma outra que trate de forma tão clara, tão esclarecedora. Não é a casa espírita que tem um condão, uma condição de tratar ninguém. Não. É porque é a doutrina dos espíritos a única que esclarece o que é a obsessão. Que informa, que orienta. E aí a pessoa, desde que queira entender, queira aprender, queira seguir, se trata e se melhora. Porque do contrário, nós vamos ficar querendo conter as sensações, as intuições, queremos controlar aquilo que sentimos. Não, eu estou assim porque sou médico, eu tenho que ir trabalhar. Sinto muito. Você primeiro tem que entender o que é a obsessão e o que você está fazendo. Não, mas já porque tal centro me disseram que eu tenho a mediunidade. Eu preciso trabalhar, eu quero ir para o desenvolvimento mediúnico. Sinto muito. Você precisa se esclarecer, entender o que é mediunidade. Qual é a sua participação efetiva do que está acontecendo na sua vida? A sua responsabilidade. Entender o que é obsessão. Para aí então poder você tentar trabalhar a sua mediunidade. Porque a sua mediunidade, enquanto obsediado, você já está trabalhando. Você que não se dá conta disso. A mediunidade nada mais é do que a condição que um ser tem de intermediar um plano a outro. No caso, do espiritual para o material. E quando eu estou obsediado, eu simplesmente estou transmitindo as aproximações espirituais inferiorizantes que me chegam para o plano e meio material que vive. No caso da minha vida, ou as nossas vidas. Mas Silvio, por que isso então? Porque a espiritualidade inferior que nos aflige é a espiritualidade que nos é possível se aproximar. É aquela com a qual estamos mais próximos, porque ao universo, aos espíritos superiores, esses estamos conectados também. E sem medo de errar, eles estão aqui, Jesus está aqui, junto de cada um de nós, tentando nos ajudar.
Mas sinto cadê Jesus que eu não vejo, que eu não percebo, que eu não sinto. Eu só sinto esse danado, esse obsessor que me incomoda. Porque, meu irmão, você vibra nessa sintonia. Seus sentimentos, suas ideias, seus propósitos, seus objetivos. E há médium vidente que diz, olha, ser médium vidente não é fácil. Porque vê certas coisas, de bicho, inseto, animal, coisa feia. Triste do médium vidente que não entende. Que ele está vendo a espiritualidade que lhe é possível ver. Ele não vê espírito de luz, não vê espírito protetor, não vê luz, porque ele está vibrando naquela condição. E ele não sabe fazer uma prece direito para o seu protetor e lhe ajudar, a orientar e a conseguir ver o que ele precisa, o que ele pode fazer para sair daquela condição. Aí se obsedia. Não, eu tenho que trabalhar para me ver livre dessa obsessão. Com certeza. Na condição que nós habitamos hoje, a mediunidade vem como uma grande oportunidade de tarefa. Mas você, meu irmão, nós necessitamos, antes de mais nada, nos esclarecermos. Compreender a parcela que nos cabe de responsabilidade no sofrimento que criamos para nós mesmos. Ou você se ajuda, ou o céu não vai poder lhe ajudar. Porque tudo está conectado. A sua inferioridade não é algo que foi criado, não. É algo que é pertinente a você, a nós. A nossa obsessão é algo que está ligado a nós pela nossa condição de existir, pela nossa condição de sentir. Não, eu não crio vínculos com o meu obsessor quando faço 10 tratamentos, ou quando faço 11, ou quando faço 20, ou quando faço 50 tratamentos. Não é assim que eu estou criando vínculo com o meu tratamento. Isso é uma miopia tremenda, uma falta de compreensão doutrinária, uma falta de entendimento do que a doutrina nos ensina e, sobretudo, do fenômeno da obsessão. Eu crio vínculos com o meu obsessor quando alimento meus entendimentos, percepções e compreensões, atitudes, hábitos e costumes com vício. Porque o obsessor, ele quer sombra. E ele só está junto de mim porque ele encontra em mim sombra. Se eu ler o Evangelho todos os dias, ele vai sentir as vibrações do Evangelho, da leitura do Evangelho. E vai fazer de tudo para que eu não leia. Aí cabe ver quem é o mais forte. Aí existe uma luta, do bem contra o mal. É você lutar consigo próprio em busca do bem, em busca da luz. Mas a opção é sua. Se você lê ou não lê o Evangelho. Se você vai à campanha da sopa, ou campanha do quilo, ou a prática, seja ela qual for, da caridade, é exclusivamente decisão sua. Ninguém vai te obrigar. No máximo, sugerir. Para que se possa entender que a mudança de comportamento. Porque quando você estiver na campanha do quilo, na sopa, ou seja, onde você for trabalhar, lá vão estar os seus obsessores, sendo ajudados também, sendo orientados. Não, Silvio, mas eu só sou barata. E há quem diga, nós não somos baratas. Meu irmão, claro que não somos baratas. O sonho que você teve com barata foi a forma que a espiritualidade ele encontrou de lhe dizer, olha, meu irmãozinho, como você está agindo? Você não é barata, mas você está agindo feito uma barata. Todos nós estamos agindo semelhantemente ao homem das cavernas, em instintos, em comportamentos, em valores, em reações, estamos reagindo em tudo, sem compreender. E precisamos agir racionalmente. Precisamos mudar, porque a fórmula não deu certo até hoje. Mas você quer que o espiritismo, quer que o centro espírita resolva seu problema, para você continuar fazendo a mesma coisa? Os espíritos de luz não vão fazer. Os protetores também não. Porque é a obsessão, uma oportunidade que se tem de aprendizado e de despertar
para a luz. É a escuridão lhe cutucando, literalmente lhe dizendo: olha, estou aqui, vamos lá fazer mais? E se não lhe mais satisfaz, você quer sair. Continuando fazendo as mesmas coisas, você não vai conseguir. Não, mas eu vou lá no passe, eu tomo os passes, eu bebo água frutificada, né? Eu leio o evangelho, faço campanha do livro, eu assisto as palestras, mesmo sem aguentar tanta coisa chata, mas eu ainda fico lá ouvindo. Ou você muda, ou nós mudamos, ou continuaremos nos alimentando dos mesmos valores, das mesmas vidas, dos mesmos procedimentos. Nada na minha vida mudará se eu continuar fazendo tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Quando eu mudo em comportamento, em atitude, em reação, em sentimento, em simplicidade, em humildade, em compreensão, e entender que tem a fazer alguma coisa errada, porque tudo que eu faço se repete, se torna cíclico, porque você continua repetindo. Se não em comportamento, em entendimento, em valores, em propósito. E você não entendeu que a vida ao redor só vai mudar quando você mudar interiormente. Esse é o fato. Nossa vida está vibrando a cada instante. E tudo está conectado. Mas aquilo que está ligado a nós é que está vibrando na condição existencial de vibrar, que eu tenho capacidade de perceber, de sentir, de viver. E se é a obsessão que eu estou vivendo, é porque é nessa condição que uma vez mais estou vibrando. E os nossos sentidos obtusos não permitem o entendimento do grande todo. Eu quero tratar a obsessão. Eu vou lá no centro espírita, porque lá é o lugar de resolver o problema da obsessão. E o grande todo não se consegue ver, não se consegue compreender. Não estou falando aqui do universo, não. Mas o grande todo onde estamos todos inseridos de vida. Em todas as situações imediatas, aquilo que está me tocando, aquilo que eu faço, aquilo que eu alimento em pensamento, em sentimento, em busca, em propósito, em hábitos, em costumes, em ideias. E eu quero resolver minha obsessão afastando o obsessor. Como se fosse alguém que estivesse colocando ele junto de mim. Sou eu mesmo que estou atraindo. Encarnar é um interexistir. Não nos damos conta dessa realidade. Estamos vivos num corpo de carne, habitando o corpo de carne, experimentando, existenciando, experimentando, trabalhando, estudando, evoluindo, fazendo tudo, achando que o mundo se satisfaz pela condição da matéria. Vem a doutrina espírita e nos diz que o existir é um interexistir. O interexistir com o quê? Com o mundo espiritual. A vida material é consequência da espiritualidade. E estamos aqui para aprender a interexistir. E não simplesmente para usufruir das oportunidades materiais que eventualmente possamos ter. E estamos a todos os instantes sempre alimentando e buscando cada vez mais valores materiais, como se fosse resolver todas as situações. E o obsessor está aí, só para me atrapalhar a minha vida. Eu quero que ele passe embora para eu poder viver minha vida. Tristeza. A obsessão é o interexistir que lhe é possível de forma consciente. Porque há aqueles que acham que não existe obsessão. Isso é coisa de espiritismo. E vai para um gabinete psiquiátrico. Tomar depressivo, tomar qualquer sorte de medicamento psicotrópico para ver se trata e se resolve. Ou vai para o divã fazer análise. Até ajuda. Mas sem tratar a causa que é espiritual, tudo. Você vai conviver com essa realidade enquanto suportar, enquanto aguentar. Até entender que o existir é o interexistir.
até a volta. Na volta, que às vezes demora-se a entender, é que se percebe que vivemos em dois planos. E a reencarnação nada mais é do que o voltar a aprender a interexistir. Nós reencarnamos para aprender a interexistir. Só que não conseguimos, não damos a devida atenção, porque nos alimentamos e nos abraçamos essencialmente da vida material. Aí a gente volta. Para voltar a aprender a interexistir. E mais uma vez, e quantas vezes nós voltamos a cometer os mesmos erros? E quantas vezes estamos aqui hoje cometendo os mesmos erros? De propósito, de entendimento, de comportamento. Meu irmão, você precisa ler o Evangelho. Você precisa estudar o Livro dos Espíritos. Você precisa fazer curso doutrinário. Você precisa frequentar a casa espírita. Não é para fazer comunhão. É para conviver com a atmosfera espiritual que ali está presente. Para que aos pouquinhos você comece a despertar e a sentir e a perceber. Mas quantos de nós seguem efetivamente o tratamento? Não, eu tenho que fazer 3 sextas, 3 sábados e 3 quartas. Eu já fiz 3 quartas, já fiz 3 sextas, falta só 3 sábados. Não dá para substituir, não pagar o sábado pela sexta. Aí a gente diz, não dá não. Eu faço o seguinte, os 3 sábados que faltam para você completar, você complete. Agora, acompanhe ao mesmo tempo as mesmas quartas-feiras e os quartos e os sábados que você já os fez. Repita-os. Ah, não, vou nada, já fui 3 de cada um, tá bom. E é assim que a gente quer tratar. Vim na casa espírita naqueles dias certos, nas horas marcadas, porque é lá que se resolve o tratamento. O tratamento há 3 semanas, então tá bom demais. Não entendeu nada. Essa participação que nos falta, a compreensão da verdade que nos toca, que é preciso para se alcançar o tratamento da obsessão. A espiritualidade é a realidade que o homem demora a despertar para ela, porque nós vivemos literalmente abraçados com a condição material. Estamos em busca de um tratamento espiritual, mas para resolver o nosso problema da vida material, sem entender, sem perceber que o tratamento espiritual é o reequilíbrio emocional, existencial, que vai lhe dar a condição não de viver a vida material, mas do interexistir da vida material com o mundo espiritual. Porque a vida material que nós estamos experimentando, ela por si só não existe. Nós é que nos habituamos e queremos a todo esforço que a vida se limite à condição material. E não é. A vida material nada mais é do que as situações propícias para que o espírito possa exercitar a sua condição moral e intelectual. E como demoramos a entender isso? Nas jornadas das vidas, preferimos ir e voltar para nos abraçar com a materialidade. E quando temos ou nos descobrimos obsediados, ficamos surpresos, sem entender. Por que Deus permitiu que o espírito mal se aproxime de mim? Que eu sou tão bom, eu faço tanta caridade, como se tudo se limitasse a uma vida só. Ainda nada sabemos da vida futura, não vindo a visão além da vida corpórea. Jesus, há 2000 anos atrás, não falou da vida futura. E o que é que nós entendemos do que Jesus nos disse? Palavras de um religioso fanático? Palavras que precisam ser repetidas, ditas? Palavras não compreendidas, não buscadas, não entendidas? Nada entendemos da vida futura. Porque para a vida futura para nós é aquilo que eu vou viver daqui a 10 anos.
planejamento estratégico começa no mínimo com 5 anos, não é assim? Será que é do planejamento estratégico que a gente está falando de 5 anos? As grandes empresas fazem planejamento estratégico para 10. E um planejamento estratégico a longo prazo é de 20 anos. Seria isso a vida futura? Um planejamento estratégico traçado para a realização de bens materiais? Na questão administrativa é muito natural e necessário até você fazer um planejamento estratégico. Para as nossas vidas pessoais precisamos de um planejamento estratégico para saber que direção nós estamos seguindo. Mas não existe planejamento estratégico só de realização material quando se diz respeito à realização humana. Sinto muito se a notícia não é boa. Sinto muito se não estão ouvindo aquilo que gostariam de ouvir. Só não vão poder dizer que não foram informados. Porque não há pecados para serem perdoados. Há compromissos para serem resgatados. Ao voltarmos para a vida espiritual, vamos conversar conosco mesmo, com as nossas consciências a respeito do que fizemos e do que não fizemos. E vamos querer consertar. Só que não vai ser assim. Nosso planejamento estratégico está todo passado lá no plano espiritual. Por que quando chega aqui a gente só pensa no planejamento estratégico material? Não dá para aproximar um pouquinho, tentar colocar um pouco do planejamento espiritual? Entender o que Jesus tentou nos dizer? Se não for Jesus, uma outra religião, uma linha de pensamento que aproxime da realidade espiritual. A espiritualidade superior continua nos dizendo que somos impressionados mais pelo que vemos através dos olhos do que pelo que não vemos. E ontem, conversando com uma pessoa amiga que entende do que nós dissemos, dizemos que quanto mais escuro, quanto menos luz, mais eu vejo. Não que a luminosidade nos cegue, nos tire a condição de perceber a realidade da vida. Mas é que a luz ordinária a que nós estamos nos referindo leva os nossos entendimentos e percepções essencialmente ao entendimento do que é belo por aquilo que eu posso tocar, por aquilo que me convém, por aquilo que me satisfaz, sem buscar entender os sentimentos que palpitam no coração, os sonhos, as percepções, o despertar fora do corpo. Não, pelo amor de Deus, você é coisa de doido, vou parar no hospício. E o que você fez para estudar? Não, eu entrei na internet. Eu vi um tal lá de Wagner Borges falando, fala até bonitinho. E está lá o cara ganhando um monte de dinheiro. Procurou ver a história pregressa, procurou ver as fontes e as origens dos entendimentos do Wagner. Qual é a filosofia, qual é a propositura dele em relação à vida espiritual? Ele até tem, mas deixa que você pague. É isso que você quer? Comprar a vida espiritual? Sinto muito. Tem tudo de graça. Só tem que dar trabalho. Evoluir dá trabalho. E só vamos conseguir evoluir porque é lei da natureza evoluir. Mas sem trabalho, que é uma lei também natural da realidade existencial humana, não acontecerá. Ou fazemos as nossas partes, ou realizamos a nossa construção, simplesmente ninguém vai conseguir realizar por nós. Então, fala-nos Deus numa linguagem que nos está ao alcance. Não, esse sonho muito incompreensível. Sei não, que coisa estranha que eu sonhei hoje. Eu me vi em tal lugar fazendo isso. Que coisa de doido. Como é isso? Eu me vi fora do corpo. Que significado tem isso? Não, eu não estou bem não. Aí eu fui para a casa espírita se tratar. Mas esquece de estudar. Tem que estudar para fora. Faz o que os outros fazem. Repete o que os outros repetem.
sem procurar ver se o que Silvio está dizendo tem razão, se tem sentido. E é o que eu peço a todos, indistintamente. Não acredite e não aceite pura e simplesmente aquilo que estamos dizendo hoje, ou qualquer outro dia. Mas busque ver se tem sentido. Procure bem estudar o livro dos Espíritos. Procure entender a doutrina dos Espíritos para ver se tem sentido. Não jogue fora, por simplesmente por aquilo que você não consegue racionalizar. Mas busque ver se tem sentido. Para que aí então você possa se ajudar e fazer postura racional, adequada. Porque a frequência ao ambiente religioso é um costume de velhos tempos. E que a história já nos mostra que não adianta. Se fosse assim, os nossos irmãos religiosos que vivem da religião, dizem que vivem para, mas vivem muito mais da. Estariam todos eles numa condição privilegiada na espiritualidade. E muitas das vezes a gente sabe que eles estão voltando para resgatar os compromissos e os erros e os desatinos realizados enquanto religiosos. Como podemos então compreender o que seja a vida? A vida é Jesus. Tem até um certo sentido. No sentido figurado, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mas você precisa entender quem é Jesus, o que Jesus propôs, a quem ele conduz. Assim nos ensinam os Espíritos. Acreditais em Deus, mas sabendo por quem acreditais. Acreditais, inclusive, nos Espíritos, mas sabendo os seus propósitos. Jesus é o caminho, mas saiba onde você está pisando, por que você está pisando e o que você está construindo na sua vida. A vida nada mais é do que o desenrolar de mudanças incessantes em direção ao caminho de evolução, que mesmo sem percebermos, estamos todos na mesma direção. Isso é a vida. É o direcionamento incessante, é o caminho de evolução que estamos todos destinados, querendo ou não, compreendendo ou não. Por isso, uns demoram mais, outros demoram menos que outros. Inclusive, a maior dificuldade humana é aceitar a mudança. Mas a mudança é a única coisa certa que a gente tem na vida. Já perceberam isso? Guardem essa frasezinha. A única coisa certa, constante, que a gente tem na vida são as mudanças. O que fazemos dessas mudanças, como reagimos a essas mudanças, é onde está o grande diferencial. Teimosia, vaidade, ignorância e ódio são os alucinógenos que têm iludido por ela a humanidade, que poderia se encontrar mais próximos da luz, através dos avisos celestes já recebidos. Ou seja, Deus, desde os primórdios, manda seus avisos, seus chamamentos. Mas eu vou para a casa espírita, porque lá hoje tem um ar-condicionadozinho, está tranquilo, o ambiente é frio, lá tem um bocado de gente legal, a palestra mais ou menos, dá para escutar. E lá os espíritos vão me ajudar. É isso? Não é isso. Tenho que fazer a minha parte. Muitos desejam a cristificação, não é assim? Todos nós não desejamos o estado crístico? Desejamos ou não desejamos? O estado de lucidez, de luz, de verdade, de amor, de paz. O céu, não é? Só que tem um detalhe. Todos nós nos esquecemos que para chegar na cristificação tem que passar pela crucificação. Já nos disse o Espírito Santo com muita propriedade. Todos nós queremos a cristificação, mas a crucificação, se a gente pudesse fazer de conta que não está lá no Evangelho, seria bom. Mas não dá. Jesus nos deu um exemplo, nos mostrou que é preciso vencer a vida. Deu seu testemunho, muito bem, testemunho esse que estamos muito distantes de conseguirmos, de sermos capazes de realizar. Mas ele nos deu um exemplo maior de humildade, de simplicidade, de caridade, e de que é preciso trabalhar, vencer a matéria. Mas enquanto a gente tiver uma facilidadezinha, na zona de conforto, essa gente não larga. E é preciso compreender que
o jugo que Jesus nos impõe é leve, o seu fardo é suave, que é a caridade. Caridade essa que é o instrumento mais simples e mais fácil de fazer. Não, e você não tem que dar um grão de arroz. Não, caridade não é dar sopa, não é dar fazer campanha do filho, não. É também. Mas a caridade maior é aquela que está dentro do seu coração, dentro do seu sentimento, dentro do seu respeito, dentro da sua compreensão. Consigo próprio e para o meio onde você vive. Com todos com quem você habitualmente lida. Com todos que habitualmente você tem a condição de conviver. Mas não, eu prefiro só aqueles que estão mais próximos de mim e esquecemos. E aí vem o obsessor, que chega sem pedir licença. Ele está se aproximando das vibrações que emite. Não porque ele não precisa pedir licença, porque nós já permitimos que ele se aproxime pela condição vibracional que alimentamos em nós, sem nos apercebermos. E aí uma reflexão para a gente poder fazer de Humberto de Campos, que foi conhecido pelo codinome, um certo tempo depois que desencarnou, o Irmão X. Ele foi jornalista, político e escritor brasileiro. Em 1919, ingressou na Academia Brasileira de Letras e foi um nome de fundamental importância para o movimento espírita brasileiro. Não dá para a gente, nesse momento, se referir à personalidade dele, mas deixamos um registro para sabermos a origem dessa reflexão. Nos diz Humberto de Campos: o enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis divinas, convertendo-se num exemplo de superioridade moral para as entidades inferiores que o procuram, os tristes espetáculos de obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Ou seja, é Humberto de Campos nos dizendo que, na realidade, a condição obsessiva que experimentamos nada mais é fruto da nossa condição social, sentimental, de educação, de comportamento, de atitude, que naturalmente atraímos os nossos obsessores. A rejeição ou não busca das leis de Deus, ou as leis divinas, é que nos possibilita a condição da inferioridade. Por isso que ele nos diz, quando cumprirmos a essas leis, em exemplo de superioridade moral, essas criaturas ou se modificarão naturalmente, ou buscarão o seu destino, porque não encontrarão mais eco nas nossas atitudes, nos nossos atos. Não nos enganemos, estamos obsediados, efetivamente, porque os nossos comportamentos permitem, atraem, sugerem que outros semelhantes vivam junto de nós. Até lá, reclamar contra a educação dos espíritos doentes, conservando em si mesmo qualidades talvez piores que as deles, é arriscar-se como os bois à desilusão e ao espancamento. O imã que atrai o ferro não atrai a luz. Ou seja, os espíritos alimentam em si aquilo que lhe convém. Os espíritos não estão junto de nós, não é porque tem um condão especial, ou a força diferente, ou a capacidade de poder se aproximar de nós. Não. E muitos ameaçam, sugerem, e nós morremos de medo de espírito. E eles não têm condição nenhuma de fazer o que sugerem, a não ser nos sugestionar. E é dentro dessa sugestão que encontra o espaço. E não compreendemos que somos nós, mais uma vez, que nos arriscamos dentro das nossas qualidades inferiorizantes. O ímã que atrai o ferro não atrai a luz. A força magnética da materialidade é uma. A força magnética da espiritualidade é outra. Quando nos abraçamos com nossos bens materiais, estamos vibrando numa condição inferiorizante de ser material. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Foi isso que Jesus quis nos dizer. Expressão forte, apropriada à época.
quando nos disse isso, porque se fôssemos falar de qual Humberto de Campos, nós não iríamos entender. Jesus já nos disse isso. Precisamos vibrar numa condição vibracional sublime, diferente, melhor, não da noite para o dia, mas com a séria decisão de querer alcançar, de querer buscar. E todas as vezes que eu olhar para trás, sinto muito. Eu vou me abraçar com quem está lá atrás de mim. Então, só para concluir as palavras de Humberto de Campos, ele nos diz: quem devora os animais incorporando as propriedades ao patrimônio orgânico deve ser a apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram semelhantes. Essa é a lei. Ou seja, nós nos alimentamos dos nossos irmãos animais. É assim ou não é? Não podemos desejar que os nossos irmãos espirituais não se alimentem de nós. É muito forte isso, difícil até de aceitar. Semelhante atrai semelhante. Quem está junto de nós fazendo aquilo que nós fazemos são aqueles semelhantes a nós. Não conseguimos atrair espíritos de luz, não. Eles até tentam. Eles até querem, eles até desejam. Eu fui no centro espírita, pedi 10 tratamentos. Pedi a Jesus, mas continuei reagindo igual fazia antes. Jesus até tentou. Mas não dei a minha parcela, a minha cota de parcela. Silvio, mas é difícil. Evoluir é difícil, porque é diretamente proporcional à condição do esforço pessoal que cada um consiga dedicar em direção de si próprio ao meio ambiente. A lei de evolução requer a lei de trabalho. As duas andam juntas. Sem trabalho não há evolução. E com isso concluímos a nossa mensagem da noite de hoje, agradecendo a todos pela atenção. E como no início, convidamos os irmãos e as irmãs a fecharmos os olhos, a mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, pelas bênçãos da oportunidade que nos proporcionaste na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pela certeza que nos dás, através dos teus mensageiros de amor, onde sentimos as vibrações de amor em torno de nós, a nos inspirar, a nos orientar, a nos conduzir. Ajuda-nos, amigo maior. Pequeninos que somos, necessitados que somos de aprender a essa caminhada, contamos com a tua ajuda, com o socorro do teu amor, com o propósito dos teus mensageiros, com a abnegação das tuas verdades. E assim, mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, explicamos o consentimento teu, para em teu nome finalizarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.